CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os ouvintes. Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Tarde de estudos. Dar o livro Dramas da Obsessão. Da Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Prestai bem atenção ao que ouvis, porquanto com a medida que medirdes os outros, vos medirão a vós, e ainda vos será acrescentado. Porque se dará àquele que já tem, e ao que não tem, ainda o que tem será tirado. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome, nesta casa de amor, para mais uma tarde de estudos. Permita que a nossa irmã Ivone nos inspire, o Dr. Bezerra, que escreveu a história que estamos estudando, que esses espíritos nos ajudem a compreender, a entender a doutrina espírita no romance que nos foi entregue. Desde já agradecemos o trabalho desses irmãos, da nossa querida médium Ivone. Pedimos ao Altivo e em Teu nome o chamamos, Senhor, para nos auxiliar. Nos proteger. Então que seja em nome do Altivo, a quem pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta noite, e da coluna de espíritos que sustentam a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e de Deus acima de tudo. Iniciamos então os estudos em torno do livro Dramas da Obsessão. Que assim seja. O livro, a história, eu sempre recomeço um pouquinho. A história está em torno... eu sempre recomeço o estudo e a história trata-se do suicídio de toda uma família, de suicídio do chefe de uma família. E toda a família pensava no suicídio. A filha mais velha também se suicidou e os outros irmãos, mais 9 irmãos, viviam em Polvorosa. Então nós estamos tratando desse assunto. As ligações que nós temos, uma questão de obsessão aqui muito séria. E o Dr. Bezerra vem falando dos tipos de obsessão. Nós estudamos aqui as obsessões baseadas no ódio e no desejo de vingança. A obsessão por amor é uma coisa paradoxal, quer dizer, contraditória. A pessoa persegue, o espírito persegue a outra por amor. As obsessões por desejos sexuais, a obsessão por subjugação, a obsessão, eu estou olhando aqui, trazida
por ingratidões, enfim. As obsessões que são exercidas por aqueles espíritos que são mandados por outros. Outros ordenam e eles obedecem. E ele vai continuar aqui falando sobre esse trabalho da desobsessão. Ele vai continuar. Não obstante, na página 26, não obstante, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente más. Muitas serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito de existências tumultuosas. Coisa interessante, né? Os obsessores não são perversos, maus, mas são almas sofredoras, almas tristes, doloridas, feridas no pretérito de existências tumultuosas, pela ingratidão e a maldade desses que agora são suas vítimas, capazes de grandes atitudes afetivas para outrem, que não o seu inimigo, a quem obsidiam, e não raro também foram homens intelectualmente esclarecidos na sociedade terrena, mas a quem escasseou a sublime moral da fraternidade evangélica. Então, são espíritos que perseguem outros, mas que têm ações de bondade para com outros espíritos, senão aquele que ele persegue. Ele guarda ódio, raiva daquele, por causa de um passado tumultuoso. E na verdade, ele não é um espírito mau. Ele até ajuda outras pessoas. A Dona Ivone conta um caso desse, de um espírito que ela tentou ajudá-lo, convencê-lo de não continuar perseguindo uma pessoa, e ele disse que ele gostava da Dona Ivone. Ele disse que ela pedisse qualquer coisa, que ele faria qualquer coisa para ajudá-la, menos deixar de odiar a pessoa que ele odiava. Interessante, né? Não deixaremos de lembrar ainda aqueles que são mandados por outrem, é o que nós falamos aqui, a obsidiar alguém por antipatias, despeito ou mesmo ódio. Ordem que também poderá ser expedida por um desafeto encarnado durante sono corporal. Que coisa interessante. Durante o sono, eu saio do corpo, a gente sai do corpo, né? Então eu posso chamar um espírito que também que não gosta de nada, tem ódio de tudo, tem despeito, e falar: você pode perseguir fulano? Eu quero que você persiga fulano. E o espírito vai, cumpre a ordem, vai perseguir o outro. E quem mandou foi o encarnado. Quantas vezes também, fora do sono físico, as pessoas procuram determinados lugares que faz qualquer coisa, que tem espírito que se presta a qualquer papel, assim como tem homens que se prestam a qualquer papel, sem escrúpulos nenhum, tem espírito da mesma forma. Aí a pessoa vai num lugar e pede lá: olha, eu quero que você destrua fulano. É o que se chama aí trabalho, né? Fizeram um trabalho para fulano, não é isso? Fizeram sim. Aí eu fui lá, falei com a médium daquele lugar, pedi para os espíritos fazer mal para determinada pessoa. A médium também não tem escrúpulos, me cobra um dinheiro
e diz: deixa comigo. Não acontece? É um outro tipo de obsessão. Mas pode ser também durante o sono. Eu não vou nem na médium. Ela está falando aqui durante o sono. Quando eu durmo, eu tenho raiva de alguém, eu quero perseguir alguém, eu chamo um espírito e o espírito me obedece. Né? Tem simpatia por mim. Ou não tem simpatia, pensa como eu penso e vai lá e deixa comigo. É para destruir fulano? Eu vou destruir. Obrigado. Tais perseguidores agem em torno das suas presas, obedecendo, portanto, a ordens de terceiros, sem que a menor animosidade os impelisse ao ato, senão a obediência a uma entidade terrena ou invisível, a quem renderão homenagens e por quem nutrirão consideração. Serão então como uma variante daqueles assalariados terrenos que por uma paga cometeriam qualquer espécie de vileza contra um estranho, de quem nenhuma queixa teriam. Olha só, não tem gente que recebe um dinheiro para matar alguém? Não tem, até para matar, para tirar a vida. E esse indivíduo que vai cometer esse tipo de ação, ele não tem nada contra a vítima, nem conhece a vítima. Aí eu chego, hoje eu que sou mau, eu chego e digo: ó, eu quero que você mate e acabe com a vida de fulano de tal, vou te dar tanto, vou te dar R$10 para isso. O cara pega os R$10. Quem é o fulano? Onde ele mora? Aí ele vai lá e cumpre a ordem. O dinheiro não tem. Às vezes faz até sem paga de dinheiro. Eu conto uma história. Uma vez eu vi uma pessoa falar isso. Essa pessoa eu encontrei com uma pessoa conhecida, estava conversando, e ele me disse, ele contou a história para essa pessoa, que era um matador de aluguel, uma história, e esse homem disse que não iria cobrar nada, porque a história que foi contada a ele já ficou com raiva. Aí disse assim: só quero que me dê o nome e o endereço. E o que você quer que eu traga? A orelha, a mão, a cabeça, para dizer que eu fiz o serviço. Agora você vê, esse indivíduo, esse ser humano, ele tem sentimento? Um psicopata, né? Espíritos, se ele desencarnar, ele vai ser um espírito que vai fazer o mal pelo mal. Então tem muito espírito que faz o mal pelo mal. Pede, esfria mais um pouco, está quente. Está quente, não está? Eu estou aqui suando. A invigilância, o desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana darão ensejos a tal possibilidade, apresentando-se esse caso, então como consequência lógica da sua incúria no cumprimento dos deveres e não como inevitáveis resgates ou expiações devidas pretéritas. Não esqueçamos outro tipo de obsessão. Não esqueçamos daquelas que têm origem no pensamento de atração da própria vítima, cuja atitude mental reteve junto de si o espírito de um inimigo ou um rival, de um desafeto ou de um ser querido, os quais, jungidos às suas ondas de atração, de tal sorte
se adaptam a elas, que terminam por infelicitá-las com sua presença permanente, pois que tais entidades não estarão absolutamente em condições de beneficiar alguém com as próprias irradiações. O que ele disse aqui agora? Aquelas pessoas que, pela maneira dela pensar, pela maneira dela ser, porque nós somos o que pensamos, vai atrair o espírito e que vai ser obsidiado por esse espírito. Porque eu penso coisa ruim, eu tenho raiva de tudo, eu sou assim. Eu tenho vícios, então eu atraio companhias nos vícios que eu procuro, na minha maneira de pensar, de sentir, acabo atraindo esses espíritos. Uma forma de obsessão. Interessante, né? Você vê ali, muitas mães vêm aqui, muitas não, algumas. Vem aqui, a gente conversa, fala do Evangelho, você passa ali na comunidade, aí diz que não tem o que comer, está sempre contando uma história triste. A gente vai visitar, chega lá de surpresa, está a pessoa no bar cheia de cerveja, bebendo, um monte de gente. Não é assim que acontece? Quantas se drogam? Aí essa pessoa, ela mesma obsidia ela. Pela atitude dela, ela atrai para junto dela um monte de espírito que se afiniza com ela. Né? Então, vamos lá, mais um pouquinho. Tá tudo bem até aí? Geralmente, curáveis através da prece, da meditação sadia e de uma doutrinação elevada e amorosa, tais obsessões que melhor qualificaremos de atuação ou assédio, é uma outra obsessão que eu não marquei aqui, um outro tipo de obsessão. Interessante. Por assédio. Assédio. E vai qualificar obsessões que melhor qualificaremos de atuação ou assédio. Isso aqui é oitavo tipo de obsessão que o Dr. Bezerra coloca. Uma vez combatidas, trazem a particularidade de beneficiar melhor o obsessor do que o próprio obsidiado. Ele atrairá fatalmente novas atuações das sombras, dado que se não se dedique decididamente à prática do bem, para a renovação dos próprios valores morais. Enquanto aquele, pertencendo à classe humílima do invisível, grandemente sofredor quase sempre, e ignorante de princípios redentores, ferido por injustiças e menosprezo da sociedade terrena em que viveu, será encaminhado a um reajustamento conveniente. Comumente, esse reajustamento será efetivado através da reencarnação, desde que demonstre desejo sincero de emenda, sendo ele mais infeliz e ignorante, conforme acima asseveramos, do que mesmo mal. Então, esse tipo de obsessão por atuação é que atua, ou assédio, é facilmente curada quando a gente conversa com esses espíritos. Como ele está dizendo, na maioria das vezes, são espíritos sofredores, que aceitam uma boa conversa, mudam de pensamento e não fica mais com a pessoa. Se melhora, vão trabalhar, depois vai reencarnar. Enquanto que o próprio obsidiado, ele não muda, porque ele não quer mudar. Aí atrai um outro tipo de assédio para ele.
A cura para todos os males que nós falamos aqui, obsessivos, é o trabalho no bem, é o estudo, é a meditação, é a nossa melhora íntima, a mudança do nosso caráter, da maneira de pensar. A gente cura a obsessão assim. Alguma pergunta? Sim. A obsessão, aqui no Evangelho, eu sempre leio isso aqui. Eu leio 200 vezes, mas eu não decoro essa frase. É uma frase. Está aqui, no item 181. Olha o que ele diz aqui. No item 81, coletânea de prece. Eu já li aqui, vou ler de novo, não faz mal não. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. A obsessão é a ação persistente, que ele fica em cima, que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Então é o espírito bom que obsidia? Não, é sempre o mau espírito. É sempre uma ação maléfica. Tanto que a gente disse aqui, obsessão sexual. O espírito é maníaco sexual, mas eu também sou. Ele encontra em mim sintonia. O espírito tem ódio de mim, tem raiva, mas eu fiz por onde ele ter raiva de mim e eu não sou vigilante. E por aí vai. O assédio, pelo ódio, pelo sexo. O espírito que manda ele fazer, ele faz, ele vem me perseguir. Se eu sou desatento, eu vou sofrer. Vou sofrer. Se eu estiver atento, aquilo vai passar rápido. Entenderam? A cura está sempre em nós. Ah, mandaram fazer um trabalho para mim. Fizeram macumba para mim. Aí quer botar a culpa sempre na macumba. Macumba pega ou não pega? E quem pega na macumba? Macumba, como a gente fala, né? Pega e não pega. Depende de você. Pega e não pega. Só depende de você. Se você entrar em sintonia com aquilo ali, se você não tiver vigilante, você pode sofrer as consequências de um perseguidor. Mas se você é protegido, se você tem a consciência tranquila, se você faz as suas orações, pode fazer a macumba que quisesse. Entendeu? Depende de você. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Pergunta? Hã? Quase morreu com o quê? Mas por quê? Como vocês dizem, deu mole, abriu brecha. Você sabe quem fez o trabalho para você? Não. Mas foi alguém que te conhece, que quis o mal a você, mas que você abriu brecha. Estava invigilante na época, entendeu? É só você rezar. É só você cumprir com o seu dever. Verbo assediar. É você ficar em cima do outro. Em cima. Isso é assédio. O espírito fica tomando conta de você. Fica em cima de você. Está aqui, no dicionário, a palavra... O que significa a palavra assédio? Aqui está a definição de assédio, operação militar, ou mesmo conjunto de
diretamente a um local determinado, estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer o domínio. Não é esse aqui que eu quero. 2. Assédio. Insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. É isso aí. É você ficar em cima da pessoa, insistentemente, perseguição, perseguindo alguém. Isso aqui é assédio. Então tem espírito desencarnado que te assedia. E se você não tiver vigilante, você pode cair na dele. Entendeu? A todos esses desarmonizados das leis da fraternidade, deverão os servos do Senhor, encarnados e desencarnados, esclarecer ou proteger com dedicações incansáveis, paciência infatigável, desprendimento e desinteresse, visando não somente a méritos para si próprios, mas acima de tudo, ao cumprimento de sagrados deveres diante do Todo-Poderoso, que estabeleceu a justiça do auxílio, do mais forte ao mais fraco, do esclarecido ao ignorante, segundo rezam os dispositivos da lei de amor ao próximo como a si mesmo. Entenderam? Os Espíritos do Senhor estão sempre nos protegendo, sempre nos ajudando. É você sintonizar com Ele. Se você sintonizar com o mal, aí a macumba pega. Se você sintonizar com os bons espíritos, aí ela não pega. Entenderam agora? Perguntas? Número 6. Urgia, agora vamos voltar lá para a história. Ele veio falando de obsessão. Urgia, o que é urgir? Era uma coisa que tinha que ser rápido, fazer rapidamente. Urgia retirar do seio da infeliz família de Leonel os inimigos invisíveis que a atormentavam. Então tinha que tirar rápido os inimigos que estavam atormentando a família do Leonel. Primeiro porque o Leonel se suicidou por causa da ação desses espíritos. Segundo que a filha se suicidou também por causa da ação desses espíritos. E terceiro, todos os outros espíritos queriam se suicidar por causa da ação desses espíritos. Então tinha que tirar esses espíritos lá rápido dali. Esses espíritos estavam obsediando a família. Entenderam? Então ele está dizendo, urgia, era premente, era necessário, que era imediato, retirar dali, de junto da família de Leonel, os inimigos invisíveis que a atormentavam. Repugna, o que é repugnar? Repugna, repugnância, repugna, sempre, porém, as individualidades já esclarecidas admitir nos serviços de beneficência ao próximo quaisquer atos de violência contra o mesmo. Então, repugna. Eles não querem saber de praticar qualquer ato de violência contra esses irmãos. Eles não fazem isso. O trabalhador do bem, ele age conforme o amor de Jesus. Mesmo com o pior dos espíritos, ele age sempre com amor. Repugna eles, eu tenho repugnância disso, eu tenho horror a isso, a ser violento com alguém. É isso que ele está dizendo. Certamente que Roberto e Peri, coadjuvados pela assistência do alto, que segue todo aquele que se devota às causas justas, teriam possibilidade de remover dali os infelizes perturbadores, sem preocupações de ordem mais suave. Todavia, não fizeram.
A fim de encontrarem facilidade para o intento, previamente trataram de afastar Leonel e sua filha para local seguro, no qual se obrigassem de novas investidas das trevas, a fim de que se abrigassem de novas investidas das trevas, conquanto esse local houvesse de ser concorde com seus estados de inferioridade vibratória, verdadeiros dementes, enfermos graves, que eram ambos carecedores de delicados cuidados do mundo espiritual. Então, olha só, havia uma obsessão, uma perseguição, que era de um grupo de espíritos. Na verdade, eram 3 espíritos. Vocês vão ver depois. O pai, que é o chefe do grupo, e 2 filhos, perseguindo essa família, a família de Leonel. Mas eles tinham tanta raiva daqueles espíritos ali, tanto ódio, uma perseguição por ódio, por vingança, que eles iam matar todo mundo, ia levar todo mundo à morte. Então, eles fizeram com que o Leonel, que era o pai, o chefe da família, desse um tiro na cabeça. E vocês vão ver como que eles fizeram isso. Fizeram com que a filha tomasse veneno. Ia fazer que cada um morresse de uma forma. Eles queriam que o garoto morresse debaixo de um trem, que ele se jogasse. Esse grupo tinha ódio. Então, só que o Roberto e o Peri, que nós já vimos lá atrás, o Peri foi um índio, foi um cacique da tribo dos Tamoios, mas ele já teve uma experiência lá no Oriente com a guerra e veio reencarnar numa tribo indígena aqui no Brasil. Peri. E o Roberto de Canalejas, que era um médico experiente em casos de suicídio, a obsessão de suicídio. Então, como ele disse que repugnava a esses trabalhadores qualquer ato de violência, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Tirar os sofredores dali. Tirou Leonel e tirou a filha dele. Primeiro passo, primeira coisa a ser feita. E depois levaram o chefe do grupo para o centro espírita. Investidas das trevas, enquanto o local houvesse de ser concorde, tudo bem. O suicídio, como ninguém mais ignora, constitui para o espírito que a ele se aventurou em tão adversa hora um estado complexo de semiloucura, situação crítica e lamentável de descontrole mental, forçando estudos e exames especiais dentro da própria revelação espírita. Entretanto, existem nele certos traços gerais que convém examinados ainda uma vez. Os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuantes para a vítima e agravantes para o algoz. Existem suicidas que se viram sugestionados a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Desafeto que poderá ser também um espírito encarnado, e a qual não se puderam furtar. Tal o paciente que, recebendo do seu magnetizador uma ordem durante o transe sonambúlico, cumpre-a exatamente dentro do prazo determinado por este, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da experiência. Ele está falando aqui que os suicídios
que teve como causa uma obsessão tem atenuante. Então eu sou um obsessor da Carmen, né? Da Sandra. Eu sou um desencarnado, um obsessor da Sandra. Se mata, se joga dia e noite, dia e noite. A Sandra vai e se joga. Ela tem atenuante. Ela não é isenta de culpa, mas tem atenuante. E eu que sugeri tem um agravante. E olha só um tipo de obsessão que ela falou aqui. Nós falamos lá na aula passada, durante o sono. Eu mesmo encarnado, eu não gosto da Sandra. Eu quando eu vou dormir, eu vou lá na casa, na cabeça da Sandra, na casa da Sandra, e vou ficar, se mata, se joga. Vou na Sandra como espírito e sugestiono ela se suicidar. Olha que coisa grave. Isso é grave. É um tipo de suicídio. Por isso que a gente tem que rezar antes de dormir. Eu não sei o que eu vou encontrar quando eu for dormir. Entendeu, Sandra? Está entendendo, Ângelo? Uma obsessão? Então, o que é uma obsessão? É a perseguição de um mau espírito sobre uma pessoa. É a perseguição contumaz de um mau espírito sobre uma pessoa. Isso é obsessão. E a obsessão é sempre exercida por um mau espírito. É a ação de um mau espírito. Como é que está escrito ali? Que toda hora eu esqueço isso. É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. E tem várias formas dessa ação. A Dona Ivone escreveu 8 maneiras que nós falamos aqui. E por último, nós estamos falando dessa maneira de obsidiar durante o sono. A gente vai, eu sou um obsessor, mesmo encarnado eu quero obsediar a Sandra. E se a Sandra não estiver atenta, não estiver vigilante, ela vai se deixar levar pelas minhas sugestões. Fala, Sandra. Muito bem. É isso aí. Os suicídios que tiveram por causa a obsessão de um espírito perverso sobre o encarnado apresentam certa parcela de atenuante para a vítima e agravante para o algoz. Estou relendo aqui. Existem suicidas que se viram sugestionados e acometerem o ato terrível através do sono e de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Desafeto que poderá ser também um espírito encarnado, e a qual não se puderam furtar. Tal o paciente que, recebendo do seu magnetizador uma ordem, durante o transe sonambúlico, cumpre-a exatamente dentro do prazo determinado por este, mesmo quando se passaram já muitos meses depois da experiência. Entenderam isso, não entenderam? Essa perseguição que se dá durante o sono, assim como um hipnotizador hipnotiza uma pessoa e ela faz o que ele quer, e a gente faz isso durante o sono e a pessoa acaba cometendo um ato que lhe foi sugestionado. Tá? Ficou claro? Outros existem
que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio, que relutam mesmo contra a ideia porque se veem atormentados e se horrorizam ao compreender que algo desconhecido os arrasta para o abismo, abismo esse que temem e ante o qual se apavoram. Tem uns que resistem, não vou fazer isso não. Apesar disso, sucumbem, precipitam-se nele, uma vez que deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertarem, que é se libertarem do jugo mental terrível e malfazejo cujo excesso permitiram. Eles veem junto a si, antes de efetivado o ato, com impressionante segurança, tais se materializados fossem diante dos seus olhos corporais os quadros mentais que o obsessor fornece através da telepatia ou da sugestão. Como, por exemplo, um receptáculo de veneno ou substância corrosiva, um revólver engatilhado que misteriosa mão sustém oferecendo-lhe, uma queda de grande altura onde eles próprios se veem desempenhando, um veículo em movimento sobre o qual se deverá arrojar, e etc. Sofrem assim por vezes durante meses consecutivos, sem ânimo para confidenciarem com amigos, uma agonia moral extenuante e arrasadora, uma angústia deprimente e inconsolável, que lhes agravam os males que já os infelicitavam, angústia que nenhum vocábulo humano será eficiente para bem traduzir. Notemos, todavia, que tratamos tão somente da obsessão simples, ou seja, daquela que é ignorada por todos, até mesmo pelo obsidiado, da que se não revela ostensivamente, objetivando a alteração das faculdades mentais, mas que, sutilmente, ocultamente, através de sugestões lentas, sistemáticas, solapa as forças morais da vítima, tornando-a, por assim dizer, incapaz de reações salvadoras. Pouco a pouco, sob tão doentia pressão magnética, uma tristeza suprema e avassaladora desânimo comprometem as energias do assediado. Aterrador alarme desorienta-o. Todos os fatos da vida, mesmo os mais vulgares, se lhes apresentam no raciocínio contaminados pela infiltração obsessora, dramáticos, maus e irremediáveis. Esquece-se ele de tudo, até mesmo do seu Criador, ao qual em verdade jamais considerou, mas em cujo amor encontraria proteção e forças para resistir à tentação. Olha só, esse tipo de obsessão, isso tudo que eu li, é o espírito persistindo durante meses na cabeça daquele que ele quer prejudicar, que ele quer que se suicide, porque a gente está tratando aqui do caso de suicídio, mas serve para outras coisas também. Meses, a pessoa vai resistindo, ele não absorve aquela ideia instantaneamente ou momentaneamente, mas devagarinho, de tanto o outro falar, ele vai se entristecendo, ele entra em depressão. Esses depressivos todos têm espíritos ali obsediando eles. Essa depressão se aprofunda. E o espírito mostra, como ele diz aqui, e a pessoa chega a ver na tela mental a arma. Ele oferecendo uma arma, vai, toma, dá um tiro, se mata. Ou mostrando, levando ele até um abismo, olha, se joga à altura de um prédio, se joga. Ou oferece a ele um copo com veneno, vai, toma isso, toma, vai, bebe. Imagine essa sugestão diariamente, durante dias, semanas, meses, até que a pessoa não resiste. Então, é um tipo de obsessão que a gente se preserva
fazendo oração antes de dormir. Meu Deus, me protege. Jesus, obrigado pelo dia de trabalho, pela força, pela saúde, pela vida. Agora me protege, eu vou dormir. Não me deixa sozinho, não deixa ninguém me atrapalhar. É uma maneira da gente se preservar dessa perseguição. Entenderam? Entenderam mesmo? É igual a água que está ali, né? A gente está apanhando quanto tempo por causa daquela goteira ali? Aí hoje estava a água assim, ó, pum, pum, furou o gesso ali, o tapa, furou, fez um buraquinho. E é novinho, porque a gente trocou. Olha, já mexeu no telhado, já trocou o telhado, já botou manto e água, tum, tum. Até que fura o gesso, até que estraga tudo. E esses espíritos ficam na nossa cabeça, tum, 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 até que a gente não aguenta mais. Entenderam? Muito bem. Está na hora da gente parar. Aquele espírito continua. Se ele não perdoar, ele pode morrer e continua inimigo. Pode. É. E tem situações que levam séculos. Séculos. Morre, nasce, porque não se perdoam. A gente vai parar aqui, ó. Jamais considerou. Paramos aqui. Forças para resistir à tentação, né? É somente a preocupação. Hã? Vai parar aqui, semana que vem a gente continua. Foi bom o estudo? A questão da obsessão, ela é comum, é muita, na nossa sociedade. Só que as pessoas não sabem. As pessoas ficam doentes e não sabem a causa. Vai no médico, o médico também não sabe. Tem pessoas que vêm aqui doentes, já está há anos doentes. E o que está causando a doença é a obsessão. Pode desligar aqui também. Fazer a preta. Entenderam? Então isso é um mal. Como eu disse, isso é uma pandemia. Só que ela é silenciosa. As pessoas não conhecem. Muita gente morre por causa da obsessão. Muita gente fica doente. Muita gente fica perturbada. Muita gente vai para o manicômio por causa da obsessão. Isso é muito grave. Crimes acontecem por causa da obsessão. Bom, vamos encerrar então, agradecendo a nossa irmã Ivone, agradecendo ao Dr. Bezerra, aos espíritos aqui presentes, ao nosso irmão Altivo, as queridas Cidinha, Neuza, Elvira, a Lourdinha, enfim, amigos do céu, do professor José Jorge, que Deus abençoe vocês todos. Em nome da nossa irmã querida, a Ivone, em nome do Dr. Bezerra, do Altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.